Estamos de volta com o programa Em Pauta, esta semana discutindo alta do dólar e previsões do FMI para a economia brasileira neste ano de 2016 e também para o próximo ano em 2017. Aqui ao meu lado, o jornalista Chico Pereira, que está junto comigo fazendo a entrevista com o economista Luiz Denardim, tratando sobre esse assunto. Chico, mais uma vez, passo a bola para ti para iniciarmos esse segundo bloco. Não sei se tu quer continuar no papo das previsões do FMI ou quer entrar um pouco na alta do dólar. Tem só uma questão que eu acho que apareceu no bloco anterior, que talvez fosse legal a gente retomar, que a gente falou brevemente da China. Sim. E aí, dentro das previsões do FMI, também consta que a China, inclusive, vai ter uma retração, um crescimento menor, né? O quanto que a China crescer menos, enfim, grande potência econômica dos últimos tempos aí, influi na nossa economia aqui, na prática, né? Quanto que essa retração está influindo, aliás, no mundo inteiro, né? Até pelo próprio tamanho, a dimensão da economia da China. Como é que está influindo isso na economia mundial? Só colocar uma coisa antes. A China, ela não vai acontecer, ela planeja acontecer. Então, eles querem no ano que vem crescer só 5%. Isso é consciente? É consciente, o governo tem que conter, porque senão está havendo um crescimento exagerado na China. Então eles abriram agora para ter mais um filho, né, o que para mim eu acho que vai ser um problema mundial, né, porque não tem mais alimentação para todo mundo. Nós temos 2 bilhões de pessoas passando fome diariamente, dos 7 bilhões de habitantes nesse mundo. Mas voltando à China, lá então eles planejam isso e seguram a economia. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós jogamos às cegas aqui. Claro que a retração afeta não só a nossa economia, como a economia mundial. A China, em 2018, vai ser a maior economia do mundo. Vai superar os Estados Unidos, né? Então, ela tem hoje uma importância fundamental. Por ela estar crescendo e crescendo acelerado, o consumo dela também se acelera, e a necessidade de produtos de países como os nossos, os fornecedores, basicamente, né, tanto de insumos agrícolas, minerais e etc., esses têm um crescimento muito grande. Então, isso é um dos fatores que está segurando ainda um pouco, porque eles compram todo o nosso excedente de alimentação, seja do que for, soja, arroz, o que for, eles compram tudo, né? Absorve, a economia deles absorve tudo. Então, isso também vai afetar esses setores. Daí a previsão de que não vá sair da recessão o país, tendendo a uma recessão menor. Essa recessão menor vai ter que se fazer um esforço muito maior para que ela não aconteça, porque senão nós vamos ultrapassar a recessão desse ano só com esse fenômeno da China. Tá? Então, tem que se ter muito cuidado. Esse ano aqui vai ser um ano que o empresário vai ter que ter um cuidado extremo, olhar muito bem para o seu negócio, buscar nichos de mercado que hoje ele não consegue atender. Enfim, ele vai ter que mudar. E mudança dentro de empresas tradicionais, monoprodutoras, como no caso do calçado, falando, é uma dificuldade, mas vai ter que fazer alguma alteração nesse sentido. E a alteração não é produzir Duarati passar a produzir Luiz XV. Não é esse tipo de modificação. É modificação na estrutura produzindo alguma coisa nova, né? Ou de uma maneira diferente. Isso o empresário sempre tem que estar atento. Mas tem um momento para fazer, e o momento é agora. Ele vai ter que fazer esse ano aqui alguma modificação, porque é na crise que se cresce, para poder usufruir isso mais lá na frente. Entrando nessa questão de preços, né, e de modificação de comportamento, e já dando um pontapé inicial para a gente falar um pouco do dólar, Denardim. O dólar hoje batendo aí 4,10, 4,20, estamos nessa média, né? Um dia 4,10, outro dia 4,17, foi o valor mais alto que se fechou. É momento para se exportar? É momento para aqueles que têm excedente, né? Porque tem um mercado interno aqui grande ainda que absorve, né, a boa parte da produção. E essa é a filosofia básica da exportação, se exportar o excedente. Não só pela vantagem do dólar hoje, mas como uma garantia de mercado alternativo, né? Numa crise
interna que se intensifique, tu tem uma outra oportunidade, tem uma outra porta para te poder bater. Então, é interessante sim. Agora, a questão específica, vamos entrar então no problema dólar. O problema de uma moeda é a credibilidade dessa moeda com relação às outras. O Brasil perdeu a sua credibilidade total no mercado internacional, seja pelas falcatruas que se tornaram públicas em todo o mundo, seja pela nossa produção que está em queda, seja pelo governo que nós temos. Porque um papel, uma nota de 100 é um papel pintado. O que dá garantia a isso? O governo que a emitiu. Então, esse governo, como ele não tem credibilidade, a tendência cada vez mais é desvalorizar a moeda. Se combinar isso com fatores econômicos, como a queda da produção, como a dívida interna, que é uma coisa brutal. Voltando a esse assunto que a gente já falou algumas vezes, o Fernando Henrique deixou uma dívida interna de 387 bilhões de reais. A nossa dívida bateu 3 agora, trilhões. em dezembro, 2,79, 2,8 trilhões. Quer dizer, é um troço fantástico. E ela vem crescendo 300 bilhões, ou seja, a mesma dívida que tinha lá no Fernando Henrique, por mês. E essa dívida não cresce simplesmente por juros e sobretaxas que são impostos. Cresce porque o governo precisa contrair mais dívida para arcar com o custo Brasil, que se tanto falava anteriormente. Precisa manter os programas econômicos, os programas sociais, principalmente. Mas não tem dinheiro para isso. Ela faz a emissão de moeda para poder, a emissão de títulos para poder manter esses programas, tipo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, minha não sei o que, não sei o que. FIES, ProUni. Todas essas vantagens socializantes, ela tem que ser financiada por alguma forma. E a forma é a emissão de títulos públicos. E ela faz o quê? Vende esses títulos para o mercado, para os bancos e governos. E isso está na mão de quem? HSBC. Agora chegamos novamente no famigerado HSBC. Por que a HSBC saiu daqui? Porque ele não tem condições de baixar a taxa de juros. O governo não paga. Qual a moral que tem o governo de chegar e dizer para os bancos: olha aqui, ó, vocês não vão cobrar 438% nos cheques especiais, nos saldos devedores. Mas com que moral ele vai chegar a dizer isso? O banco vai dizer para ele: tudo bem, eu baixo. Quer 50%, eu baixo. Agora me paga. O governo não paga. Ele é o maior devedor desse país. Né? Além das famílias estarem endividadas, tudo, o maior devedor desse país é o governo. Ele não tem dinheiro para pagar, então ele faz o quê? Uma parte ele rola, né? Emite outro título, vai alongando o prazo, rola com a barriga, e outra parte ele tem que ter dinheiro para poder gastar. E gastar também em quê? Nesse mastodonte que é a máquina pública. E a máquina pública é quem melhor paga nesse país. Qual é o sonho de toda pessoa que está saindo de uma faculdade? Fazer um concurso para entrar em alguma empresa pública. Estabilidade. Porque ele vai ter estabilidade, vai ter os melhores salários. O cara já entra no primeiro emprego ganhando 16 mil por mês, 14, 16 mil. Onde é que você acha isso? Quer dizer, isso são as distorções que foram sendo criadas nesse país. Isso tem que chegar a um ponto que tem que controlar. Como está fazendo aqui o governador do estado, claro, politicamente morreu, mas ele está segurando para poder equilibrar as contas. Isso é o que faz um pai de família. Reúne aqui, ó, não tem. Corta não tem aqui, dinheiro. corta lá e vamos... Vamos cortar. Corta a TV a cabo, corta os supérfluos primeiro e depois começa a cortar na carne. Porque não tem dinheiro, vai fazer como? Né? Pegar empréstimo, tu tem um limite. Acabou o limite, deu. E o governo não tem limite. Esse rombo não tem limite. Cada nenê que nasce hoje já deve 18 mil reais. O nenê que está nascendo agora, nesse segundo. Cada um de nós deve 18 mil reais.
Eu devo essa bem dívida. Isso só da dívida do governo, nem a tua. Nós, é lógico, temos a nossa, né, que é grande. Então, essa é a dificuldade. Isso tudo é que baliza o preço da moeda. E por isso a tendência do dólar é crescente. Vamos conter. Como? O Banco Central é monopolista. Ele compra e vende o dólar no país. Mas ele também tem um caixa limitado. Vai chegar um momento que ele não tem mais caixa para comprar. Há possibilidade hoje de fazermos o que foi feito em 1994? Olha, vamos igualar a moeda para tentar resolver do zero de novo, ou se fizer isso, nós vamos terminar no final do governo de Carlos Menem da Argentina, com uma derrocada total. Comentaste da correção monetária antes, tem, né? É bom lembrar, porque o nosso telespectador pode não recordar isso, mas nós passamos por 8 planos econômicos até chegar ao plano real, né? Então houve uma série de tentativas que já foram segurando. Isso aí é uma locomotiva desgovernada, né? Foram 9 brecadas que os caras deram até chegar ao ponto de poder parar a locomotiva. Colocar os cortes de zeros, né? Que foi a maior desgraça, né, para o país foi o plano real, né? Se tu for analisar pelo lado econômico. Mas pelo lado social foi excelente, né? As pessoas começaram a respirar de novo. Se estabilizou a vida do brasileiro. Claro, mas tinha que ser feito isso. Vai ter que ser feito alguma heterodoxia nesse plano econômico. Vão ter que tomar alguma medida louca para poder conter as coisas. Porque parece assim o nosso ouvinte e o nosso telespectador que está imaginando, mas como que está acontecendo isso? Para mim não está afetando, né? É que nem Revolução de 64. Para meia dúzia ela afetou, agora para nós nem aí, passou em branco. Se sentia só que existia segurança, né? Podia ficar até as 3 horas da manhã na praça conversando que ninguém vinha assaltar. A mesma coisa acontece em termos econômicos. Vai ter que ser feita alguma coisa para brecar, para te poder continuar ganhando isso que tu ganha hoje. Porque senão isso vai delapidando. O grande mal da inflação é como uma bola de açúcar, onde tu vai botando água, vai derretendo a coisa. Né? Porque o poder de compra já, né, desceu a ladeira abaixo. Vai caindo mais, tu consegue comprar menos coisas, isso que é o poder de compra, né? E tu vai tendo dificuldades em administrar o pouco que tu ganha, porque tu não vai ter outra renda alternativa, não vai ter outra forma de poder buscar dinheiro para poder sobreviver. Agora, essa ação que tu indicava que precisa urgentemente ser feita, né, em planos econômicos, ela tem que beneficiar o quê? A grande indústria, que é quem gera emprego nesse país? Ou beneficiar a população? Esquecer um pouco a indústria e beneficiar a população. Não tem como esquecer a indústria. Eu tive um professor chamado Delfim Neto, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, que ele morava em São Paulo e veio dar palestra. Ele disse o seguinte, eu perguntei isso para ele. Ele me disse o seguinte, Zenari, se tu pegar 10 mil cruzeiros, que era na época, e distribuir para 10 mil pessoas, tudo bem, vão ficar todo mundo satisfeito, mas esse dinheiro vai para o consumo e some. Agora, se tu pegar 10 mil desse dinheiro, uma partezinha tu distribui para esse pessoal e o resto concentra a renda, tu vai ter crescimento de emprego para aquela pessoa que está precisando ela buscar o dinheiro e não ganhar o dinheiro de graça. É um raciocínio bastante lógico. E por isso essa concentração exagerada, na minha opinião, de renda que existe hoje, né? Nós estamos com 1% da população detendo 99% dos recursos. Mas sobra 1% para o resto. Tá se tu for equilíbrio. fazer em faixas, a concentração é muito maior. 86 pessoas no mundo detêm 56% de toda a riqueza mundial. É um absurdo, né? Denardinho, Chico,
quer fazer suas considerações finais? Nosso tempo está chegando ao fim. Nosso tempo terminou. Falar um pouco mais a respeito da questão do turismo, né? Que essa semana aí foi uma bomba, né? Mas a respeito, mas acho que a gente fica para um próximo programa. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Denardim, queria agradecer tua presença mais uma vez aqui com a gente, dando algumas explicações para nós que somos leigos nesse assunto de economia. Chico? Muito obrigado pelo convite mais uma vez e obrigado, Denardim, por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço, tanto ao Chico como a ti que me fez o convite. Estou à disposição sempre que a FEIVAL me convidar. Né? Eu que sou formando daqui, né? Eu fiz ciências contábeis aqui na FEIVAL e me deu toda essa base. Fui professor 13 anos aqui também, né? E eu quero agradecer, então, esse convite e agradecer aos nossos telespectadores por terem essa paciência de me ouvir e falar, né? Que me entregar latinha aqui eu não paro. Então, tenham todos um bom dia. Tá certo, Denardim, obrigado mais uma vez pela participação. O programa Em Pauta desta semana fica por aqui. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e até o próximo programa.